O meu nome é Jorge Santos, bem-vindos a mais uma aula de Estatística. Hoje vamos abordar o tema média, variabilidade total, variância e desvio padrão. Isto são conceitos que todos nós devemos ter. Não é só para quem se dedica à matemática, à estatística. É o que eu costumo dizer, isto é cultura estatística, vai para além de saber conhecimentos teóricos e fórmulas, não, nada disso. Permite-nos, pois, nós lermos publicações, ou seja, revistas, jornais, livros, e quando nos falam nestes elementos que são básicos a nível de estatística, que isto é estatística básica, só fundamental nós sabermos, portanto, e termos ideia do que é que nos transmitem estes conceitos. Pouca gente tem esse conhecimento. Vamos então tentar passar para vós o mesmo. Bem, imaginem que eu estou numa situação de um aluno que concluiu o primeiro e o segundo ciclo do seu curso e fez à volta de 60 disciplinas, ok? E eu quero, de uma forma relativamente rápida, calcular a média que ele teve no curso, ok? Mas eu não tenho tempo para estudar as 60 disciplinas, nem vou introduzir no computador as 60 notas. Eu simplesmente, como quero fazer um trabalho rápido, eu seleciono aleatoriamente uma amostra de 3 disciplinas. E as notas que ele teve foram... A nota à primeira disciplina eu vou representar por x1. É a nota que ele teve à primeira disciplina e ele teve um 12. Na segunda disciplina que eu selecionei, ele teve um 16. E na terceira disciplina que eu selecionei, ok, ele teve um 17. Isto foi uma seleção aleatória de 3 disciplinas em 60. Ok? Muito bem. Como é que eu faço a média? Portanto, média normalmente representa-se por x barra. Ok? É o mean ou average em inglês. Ok? Então, como é que eu calculo a média? Toda a gente sabe calcular médias. É somar as 3 observações. Ok. E dividir por 3. Até aqui... nada de especial. Vamos lá fazer aqui a soma rápida. 12 mais 16 mais 17 dá 45, a dividir por 3 que dá 15, certo? Portanto, isto vai dar igual a 15 e a média é, pois, 15 valores. Até aqui tudo bem. Então, o que é que me transmite este 15? Portanto, eu tenho ideia que nestas 3 observações eu sei que ele teve notas diferentes, mas é como se tivesse tido 15 às 3 disciplinas, ok? Se ele tivesse tido 15, 15, 15, a sua média seria também 15, porque era 15 mais 15 mais 15, a dividir por 3 e dava 45 também, a dividir por 3 que dava 15. Como o objetivo é estimar a média que ele teve nas 60 disciplinas, eu vou considerar que esta amostra de 3 disciplinas é uma amostra representativa das notas que ele teve nas outras disciplinas, ok? Como tal, se estas 3 são representativas da nota que ele teve nas outras disciplinas, se a média destas 3 disciplinas foi 15, eu estimo que a média que ele tenha tido envolvendo todas as disciplinas também seja 15, ok? Portanto, a melhor estimativa, ao fim e ao cabo, para a média de todas as disciplinas não é mais do que a média amostral que nós obtivemos. E eu assim fico com a ideia que o aluno é como se tivesse tido 15 a todas as disciplinas que concluiu no seu primeiro e segundo ciclo. Muito bem, mas não muito satisfeito com esta informação tão básica, porque é difícil para mim considerar que o aluno teve 15 a todas as disciplinas, não, mas é o que transmite a média, funciona como tal. Eu quero saber mais ou menos quanto é que as notas dele se afastam do 15, ok? Para ter uma ideia da chamada dispersão ou concentração das notas, ou seja, quanto mais próximas as notas estiverem do 15, mais concentradas elas são. Quanto mais as notas estiverem distantes do 15, maior a dispersão das notas. Como quem diz, ele teve notas muito boas, ok? E teve notas só apenas razoáveis, se fosse em algumas disciplinas. Então, vamos entrar agora com o conceito de variabilidade total. Então, o que é a variabilidade total? Eu vou pôr aqui, portanto, isto é média. E agora, vamos ao conceito de variabilidade total. Variabilidade total. Já é mais complicado. As pessoas já não têm ideia disto. Variabilidade total.
Ora, variabilidade total também é considerado, portanto, em muitos autores, em diversos temas que são abordados, como a soma dos quadrados total. Soma dos quadrados total. O nosso SQT em inglês é sum of squares, ok? Sum squares, ok? Sum squares total. Ou seja, em inglês normalmente tem a abreviatura de SST, ok? Ou então simplesmente é o nosso VT, que é variabilidade total. Ok, temos aqui então o conceito de média e agora vamos ao conceito de variabilidade total. Ora, o que é variabilidade total? Sou eu que quero saber quanto é que as notas se afastam da média. Então já sei o que é que eu vou fazer. Eu digo assim, olha, o meu VT, que é a variabilidade total, vai ser, bem, ao 12 vou ver quanto é que se afasta do 15 e ponho entre parênteses, para evidenciar que estou a medir a distância do 12 à média. O 16 vou ver quanto é que se afasta do 15 e vou pegar no 17 e vou ver quanto é que se afasta do 15. Ok? Ora, dá para compreender perfeitamente que eu estou a ver a distância de cada uma das notas em relação à média. Vamos ver o que acontece. Vou, propositadamente, vou pôr mesmo com os parênteses e tudo aqui assim para você ver. Portanto, eu ia fazer 12 menos 15, mais 16 menos 15, mais 17 menos 15. Isto vai dar 0, querem ver? Portanto, eu vou dar o igual e deu, de facto, igual a 0. Ou seja, esta é uma das características que tem a média. Se eu somar os desvios em relação à média, ok, esses desvios vão dar iguais a 0. Porque os desvios negativos compensam com os desvios positivos. Reparem, este desvio é de menos 3, este desvio é de 1, este desvio é 2. Então compensam-se menos 3 mais 1 mais 2. Compensam-se. Não, então a variabilidade total não pode ser calculada desta maneira, porque senão a variabilidade total dava sempre igual a 0. Então o que é que nós fazemos? Uma das formas que se recorre para evitar que os desvios negativos anulem com os positivos, e essa é a forma que é utilizada na variabilidade, é elevar ao quadrado. Ok? Ora, elevando ao quadrado, quanto é que isto vai dar? Portanto, aqui vai dar, eu vou agora pôr com o quadrado, vou fazer de conta que não sei quanto é que dá, 12 menos 15 ao quadrado, podiam ser cálculos mais complexos, mais, depois é o 16 menos 15 ao quadrado, mais o 17 menos 15 ao quadrado. Estou a fazer de conta que estou a lidar com valores bem mais complicados e vou fazer e dá-me 14, ok? 14, mas 14 quê? Porque eu elevei ao quadrado. Pois é, 14 não é 14 valores, porque os dados não se afastam da média 14 valores, não, porque olha, este afasta-se da média 3, este afasta-se da média 1, este afasta-se da média 2, ok? Ora, isto, como eu levei ao quadrado, isto é 14 valores ao quadrado, certo? Ou seja, isto não está nas unidades que eu... das notas, as notas não... Que nota tiveste? Eu tive 100 ao quadrado, tive 100 valores ao quadrado, ou seja, dizer que tive 100 valores ao quadrado, eu tinha que fazer a raiz quadrada, a raiz de 100, tem 100 valores ao quadrado, afinal de contas ele teve um 10, ok? Ou seja, nós na variabilidade total não interpretamos porque então não estamos na unidade do exercício. Portanto, só fazia sentido a interpretação se eu fizesse, por exemplo, a raiz quadrada, mas não é normal fazer a raiz quadrada do VT, mas vamos fazer a raiz de 14, ok? A raiz de 14 dá 3,7, pronto, então já nos dava uma ideia, os dados afastavam-se da média cerca de 4 valores, ok? Isto não acerta, não é perfeito, porque a estatística descritiva ou inferencial, porque eu já estou a tentar fazer uma estatística inferencial, porque o meu inferencial porquê? Porque eu vou partir destas 3 notas para estimar o que se passa com as 60 notas. Isso é que é a inferência estatística, é partir do particular para o geral. A estatística descritiva é outra coisa, limita-se a descrever o que se passou, é como se o aluno só, imagina, isto era uma única disciplina, ok, ele teve estas 3 notas, eu fiz a média delas, esta foi a nota final do aluno. Mas não, isto, o objetivo é com estas 3 estimar o que se passa também nas 60. E como esta amostra é representativa, eu já sei que é de 15 valores, e como esta amostra é representativa, eu já tenho que há uma variabilidade total de 14 valores ao quadrado.
Ora, uma das questões que eu costumo fazer aos meus alunos é, para ver se perceberam, a variabilidade total é em que situações é que a variabilidade total é igual a zero? Ou seja, quando é que a variabilidade total é igual a zero? A variabilidade total é igual a zero quando, ao fim e ao cabo, todas as notas são iguais. Quando todas as notas são iguais, não há variabilidade. É tudo igual. Imagina que o aluno teve 15 a tudo, teve 15, 15, 15. A sua média é 15. Então agora vou calcular a variabilidade total. Então fazia 15 menos 15, mais 15 menos 15, mais 15 menos 15, cada um deles ao quadrado e daria zero. Como que diz? Quando a variabilidade total é igual a zero, quer dizer que os valores observados são todos iguais. A partir do momento em que há diferenças entre os valores observados, a variabilidade total começa a assumir valores. E quanto maior valores que não são zero, mas repara, isso é sempre positivo. A variabilidade total, no mínimo, a variabilidade total é zero. Okay? A partir do momento em que há notas diferentes, valores diferentes, a variabilidade começa a assumir valores positivos. E quanto maior a variabilidade das notas, okay? Quanto mais variarem as notas, quanto mais notas diferentes ele tiver, maior a variabilidade. Ou seja, quanto mais distantes as notas estiverem da média, maior a variabilidade. Ok. Mas o meu objetivo era ter a ideia de quanto é que as notas se afastam da média. Isto não é apenas um passo para eu conseguir saber essa informação. Então vamos ter o conceito de variância. E o conceito de variância não é mais do que uma variabilidade média. Ou seja, a variância que normalmente nós representamos por S quadrado, é o S ao quadrado do x, portanto é a variância de x, não vai ser mais do que S ao quadrado de x, não vai ser mais do que a variabilidade total a dividir pelo quê? Se fosse uma estatística descritiva pura, eu iria dividir por n, que era o número de observações. Ou seja, eu chegava aqui, isto era a variabilidade total, eu dividia por 3, ok? Pronto, e era uma possibilidade de eu fazê-lo se por acaso eu tivesse a estudar só a variabilidade destas 3 notas. Então, eu para calcular a variância fazia 14 a dividir por 3 e dava cerca de 4,67, mais ou menos. Mas eu não estou preocupado em estudar apenas a variabilidade ou a variância em relação a estas 3 notas. Não, eu quero aproveitar estas 3 observações para estimar o que se passa na população das notas, nas 60 notas. Mas eu não tenho informação das 60 notas. Faltam 57 notas. Eu só tenho informação de 3 observações. Então, como tal, vai ser utilizado um instrumento estatístico em que há demonstração disto, que vai permitir obter uma estimativa da variância populacional mais acertada, ok? E, segundo os estudos que se fizeram, e não vou fazer a demonstração, é necessário fazer uma correçãozinha nesta variância para que esta tal estimativa seja mais correta. Costuma ser centrada. Ok? E o que é que eu faço? Pois, em vez de dividir pelo número de observações, eu vou dividir pelo número de observações menos 1. Ok? Normalmente, a isto nós designamos graus de liberdade. Ok? Normalmente, os graus de liberdade... aliás, os graus de liberdade têm é um conceito que pode assumir várias noções diferentes. Portanto, depende da situação o conceito de grau de liberdade. Mas, em grande parte, os graus de liberdade não é mais do que o número de observações, que é o nosso N, menos o número de parâmetros que são estimados. E eu estou a tentar estimar a variância da população das 60 notas. Ok? Então, é o número de observações menos o parâmetro que eu estou a estimar, que é a variância das 60 notas. Ou seja, vou utilizar, portanto, a variância amostral para estimar o que se passa na população. E agora vocês dizem, porquê é que eu divido por n-1? Ora, vamos tentar perceber. Portanto, a variabilidade total, portanto, eu vou colocar aqui, para já não se esquecer, porque podia-me pedir para calcular logo a variância. Portanto, isto era a minha variabilidade total, fazia isto. Mas depois, o que eu queria fazer, ou o que toda a gente iria fazer, se eu dissesse que a variância é uma variabilidade média, portanto, toda a gente iria dividir por 3, ok? E nós fizemos isso, dividindo por 3 deu o tal 4,67, ok? Mas, porquê é que eu, em vez de dividir por 3, eu vou dividir por 3 menos 1? Porque assim vai dar um bocado maior, não é? Então, porquê é que isto vai dar maior?
Ora, vou tentar transmitir, portanto, a ideia a vocês, a ideia que os estatísticos, não é, tiveram que chegar, a conclusão a que tiveram de chegar. Não é difícil, penso eu, de perceber. Eu pergunto, isto são 3 notas, não é? Onde é que haverá maior variabilidade? Nestas 3 notas ou nas 60 notas que o aluno teve? Pois, se calhar nas 60 notas, o aluno até pode ter tido, em algumas disciplinas, 10, noutras 19, 20. Ou seja, na população das notas, a variabilidade vai ser bem maior, ok? Daí que, ou se quiserem maior, ou seja, a variabilidade na população será sempre maior do que na amostra, pois na população é que nós apanhamos máximos e os mínimos. É difícil apesar de ter uma amostra representativa, nesta amostra eu apanhar a nota máxima que o aluno teve e a nota mínima, porque isto é uma amostra aleatória. Então, na população a variabilidade é bem maior do que na amostra. E como eu pretendo estimar o que se passa na população das notas, dá-se uma espécie de martelada estatística, que é, em vez de dividir por n, eu divido pelos graus de liberdade. Eu vou dividir por 2. Vamos ver quanto é que isto vai dar. Portanto, isto vai dar aproximadamente igual. Eu já estou a dizer que é aproximadamente igual. Isto são os 14, certo? São os 14 a dividir por 2. Portanto, não dá para dar 7. Dá certinho. Portanto, não dá aproximadamente igual. Portanto, eu vou pôr aqui 14 a dividir por 3 menos 1. Ok? Que é 14 dividido por 2, que é igual a 7. Portanto, eu tenho aqui uma igualdade que dá 7 valores ao quadrado. Ora, se eu tivesse dividido por 3... não dava 7, dava 4, portanto 4,67, lembram-se? Era 14 dividido por 3, dava 4,67 e era curto, porque eu estava a utilizar a variabilidade que eu tive na amostra de 3 observações para estimar a variabilidade que eu tenho nas 60 observações. É curto, é pequeno, ok? Eu quero ter mais certeza daquilo que eu estou a fazer, quero uma coisa mais correta, então por isso é que nós dividimos por 3 menos 1, ou seja, dividimos por 2, para dar um bocadinho maior, para estimar melhor a variância da população. Portanto, o que eu sei é que, em média, ele teve 15, ok? Nas 60 notas, porque eu estou a inferir, estou a partir do particular para o geral, com uma variância de 7 valores ao quadrado. Mas cá está, eu não vou interpretar a variância, ok? Porque a variância não está nas unidades das minhas notas, está ao quadrado. A variância é pura e simplesmente um passo para calcular o desvio padrão. Esse sim, esse é interpretado. Em inglês, já agora, é variance, ok? Não tem nada que enganar. Às vezes aparece nos softwares só como var, ok? Vamos então agora ao desvio padrão. O desvio padrão não é mais do que a raiz quadrada da variância para repor a unidade original. Portanto, vamos ter então desvio padrão. Ora, o desvio padrão é representado só por S de x. Porquê? Porque a gente vai fazer a raiz quadrada. Em inglês, o nome é Standard Error. Ou, se quiserem, Standard Deviation. Vou pôr antes assim. Muito bem, Standard Deviation é o nosso S de x, que não vai ser mais do que a raiz quadrada da variabilidade total sobre o n-1, ou seja, não vai ser mais que a raiz de 7 valores ao quadrado, ok? E quando eu fizer a raiz de 7 valores ao quadrado, vamos fazer a raiz de 7, que dá 2, qualquer coisa, raiz de 7 dá 2,65, ok? Aproximadamente 2,65, e como a raiz quadrada de valores ao quadrado vai dar só valores. Ora, o que é que eu sei? Eu sei que as notas deste aluno têm uma média de 15 com um desvio de cerca de 2,65 valores. Se eu quiser, posso arredondar para 3, mas estou a exagerar, porque eu vou interpretar mesmo por 2,65. Mas a ideia que eu tenho é que as notas não são estas 3 só, ok? São as 60. Ou seja, em média, as notas afastam-se do 15 cerca de 2,65 valores. Ou seja, o que eu tenho é duas medidas estatísticas que se complementam em termos de informação. A média
indica-me um ponto, ok? A média indica-me um ponto, aqui diz-me assim 15, 15, é como se ele tivesse tido 15 às 60 disciplinas, estão a ver? Epá, mas ele é um aluno muito certinho ou é um aluno que tem notas assim um bocado diferentes? Então o que é que eu faço? Eu pego no desvio padrão e somo 15 mais 2,65, ok? E vai-me dar então 17,65. E retiro os 2,65. Ok. Portanto, 15 menos 2,65. Portanto, um procedimento corrente em termos estatísticos é eu somar à média ao desvio padrão ou tirar o desvio padrão. E tirar o desvio padrão para eu ficar com a ideia de onde é que andam as notas do aluno. Ora, isto eu já fiz num instantinho aqui também na máquina e dá 12,35. Ou seja, grosso modo, eu posso ser que a grande maioria das notas do aluno se situou entre 12 e 18. Estão a ver, é mais ou menos isso. E de facto, eu acertei, porque é verdade que na minha amostra as notas também andaram entre o 12 e o 18. Não se esqueçam que quando nós passamos dos dados originais para as estatísticas, quando passamos dos dados originais para as medidas que nos dão a estatística, nós vamos ter um resumo da informação, vai haver perda, não é? Vai haver perda de informação, não ficamos com dúvida, é um resumo, ok? E este resumo para mim é fundamental, porque eu não quero saber as 60 notas do aluno, eu quero saber só como é que é o aluno. Então já sei, olha, este aluno, a maior parte das notas estão entre 12,35 e 17,65, é o que eu sei. Ok? Vamos pôr então a interpretação e então vamos pôr assim. Portanto, estimo, porque é uma estimativa, estimo que a grande maioria das notas do aluno e vocês perguntam, então é a grande maioria quanto? Anda à volta de 68%. Eu já explico um bocadinho os 68%. À volta de 68%. A grande maioria, ou seja, 68% das notas, que é a grande maioria, certo? Situa-se entre 12,35 e 17,65, arredondando entre 12 e 18. Pronto, mais ou menos isso. Que a maioria das notas do aluno se situa entre 12,35 valores, 12,35 e 17,65 valores. Ok? Portanto, isto é o mais importante. Portanto, a média indica-nos um ponto, o desvio padrão indica-nos o afastamento em relação ao ponto. Ou seja, este aluno acabou por ter notas de 12 e 18. Imaginem que a média dava de 15 com desvio padrão de 0. Quer dizer que desvio padrão de 0, quer dizer que as notas do aluno, se o desvio padrão é 0, significa que as três notas que eu retirei da amostra deu tudo igual. Então, portanto, eu iria dizer que a grande maioria das notas do aluno se situava entre 15 mais 0 e 15 menos 0. Ou seja, ao fim e ao cabo, estimava que todas as notas do aluno tinham sido de 15. Ou seja, o aluno era muito certinho. Se calhar até teve um 16 ou um 14, mas isso ter um 16 ou um 14 e o resto de 15, imaginem, o aluno teve, eram 60 notas, não é? Teve 58 15 e depois teve um 16 e teve um 14, ok? O que acontece é que na amostra dificilmente o tal 14 e o tal 16 iria aparecer e o desvio padrão ia dar 0, mas era uma análise perfeitamente válida, porque eu ia dizer que a maior parte das notas do aluno foram 15. Foi de 15, é verdade porque eu tinha 58 15 e só um 14 e um 16. Portanto, vou agora tentar pôr isto no extremo. Já pus num dos limites do extremo, que é 0, quando o desvio padrão é 0, quer dizer que todas as notas tinham sido 15, e vou no extremo oposto. Imaginem que o desvio padrão deu 5. Quer dizer que a maior parte das notas do aluno situaram-se entre 15 menos 5 e 15 mais 5, quer dizer que entre 10 e 20. Estão a ver? Quer dizer que o aluno teve notas de se safar só e notas muito boas, excelentes. Ou seja, é um aluno que tinha notas muito dispersas. Enquanto, por exemplo, um desvio padrão de 1 significa que a maior parte das notas do aluno estão entre 14 e 16. Portanto, é um aluno que é mais certinho. Ou seja, há uma grande concentração das notas em torno da média. Para quem quer continuar a ver o vídeo e a continuação de ver o vídeo, portanto, é uma opção vossa.
porque agora eu vou falar na distribuição normal, que pode não ser do programa, não é da disciplina que vocês estão a ter agora. E também vou falar um pouco em intervalo com confiança. Portanto, quem não deu isto pode desligar, agradeço a atenção, o meu nome é Jorge Santos e vemos na próxima aula ou num próximo vídeo. Quem quiser continuar, porque já ouviu falar em intervalos de confiança, já ouviu falar na distribuição normal, então vamos a isso, são mais uns minutinhos e acho que vale a pena. Ora, a distribuição normal é uma distribuição em forma de sino que representa mais ou menos, ok, um histograma, ok? É mais ou menos isso, é um histograma. Imaginem, a gente tínhamos recolhido informações sobre as notas do aluno e então havia aqui uns quantos 11, depois havia aqui uns 12 e não vou pôr mais. Estão a ver? Portanto, isto não é mais do que um histograma com as notas do aluno, ok? Ou se quiserem um diagrama de barras, portanto, as barras deviam ser separadas, mas isto são as notas. Imaginem que são as notas obtidas num teste, que é para poder ter vírgulas, não é? Que é para a gente, que o histograma normalmente tem um limite inferior da classe, limite superior da classe, ou seja, notas entre 10 e 11, 11 e 12, 12 e 13, etc, etc. Portanto, não interessa, não vou estar com isto, é só para vocês saberem. Portanto, então o que é que acontece aqui, assim? Portanto, isto aqui é como se fosse o histograma, eram as várias frequências, ou seja, quanto mais alta é a barra, mais notas o aluno tinha tido nessa situação. Agora, acontece quando as barras começam a ter amplitude muito reduzida, ou seja, eu vou contar os 11,1, os 11,2, os 11,3, as barras cada vez ficam mais pequeninas, e às tantas, se eu unir os topos das barras, eu fico mais ou menos com uma curva. E esta curva representa aquilo que é normal nas nossas vidas, tanto da vida social, humana, assim, na vida científica, normal, quero pôr aqui. E o que é normal tem mais ou menos este comportamento. E o que é que este comportamento tem? Este comportamento tem o seguinte, é quando me comunicam a média, eu sei que se a distribuição for normal, que é o mais corrente, 50% das observações estão abaixo da média. Imagina que este era o 15, estão a ver? 50% das observações estão abaixo da média, 50% estão acima da média. E agora o desvio padrão vai ser muito importante, porque é a primeira medida que eu tenho tendência de somar e de subtrair. E lembram-se quanto é que era? Era 12,35, 17,65. 12,35, 12,35, 17,65. E se a distribuição for normal, esta área toda que está aqui, se quiserem, ou seja, a área ou a frequência relativa à percentagem de notas que eu apanho aqui, porque isto é uma distribuição teórica, foi o Sr. Gauss, ok? É a distribuição normal ou de Gauss, apesar de ter sido inventada pelo Sr. Fischer, ok? Aqui ficam 68% das observações. Ou seja, isto, o que é normal, e a distribuição normal é uma distribuição que tem uma característica, é que tudo tende para a distribuição normal, ou seja, em grosso modo, porque eu quero que esta análise seja um bocadinho simplista, ou seja, à medida que a dimensão da amostra aumenta, à medida que vamos recolhendo observações, tendencialmente o que vai acontecer é, às tantas, 50% das pessoas estão abaixo da média, 50% das pessoas acima da média, a maior parte das pessoas anda à volta da média. Quanto mais me afasto da média, menor frequência vai aparecendo. Por exemplo, se isto fosse as alturas, que eu costumo às vezes com os alunos falar nas alturas, imagina os adultos, humanos adultos em Portugal. Imagina que adultos humanos têm em média altura 1,70 m. Adultos humanos do sexo masculino, com um desvio padrão de 10 cm. Pronto, então eu sei que a maior parte dos homens em Portugal tem entre 1,60 m e 1,80 m. Ou seja, 68% dos homens têm entre 1,60 m e 1,80 m. Isto é uma informação útil, é a média, que é 1,70 m, e desvio padrão 0,10 m. A maior parte é entre 1,60 m e 1,80 m. Claro que depois, à medida que eu me vou afastando, ok, a frequência de pessoas com alturas maiores e com alturas menores vai diminuindo. Ou seja, há muitas pessoas que têm alturas à volta da média, mas mal eu começo a afastar da média, portanto, a frequência de pessoas vai diminuindo, e depois há poucos gigantes e há poucos anões, ok? Bem, vamos então agora ver o último conceito, que é o conceito de intervalo de confiança. Pronto.
Muito bem, então vamos ao intervalo de confiança. Intervalo de confiança. Intervalo de confiança. Nós sem querer já o fizemos. Intervalo de confiança. Ora, já podemos antever que o intervalo de confiança para as notas do aluno, ou seja, as notas do aluno, situam-se entre quê? 12,35 e 17,65, ou seja, cerca de 68% das notas do aluno situam-se entre 12,35 e 17,65. Portanto, não esquecer, nós fizemos a média menos o desvio padrão, ponto e vírgula, a média mais o desvio padrão. Este é o intervalo de confiança mais grosseiro que nós conhecemos e que nós devemos, ao ler uma determinada publicação, como eu vos falei, ter logo essa ideia. Falam-nos da média, falam-nos no desvio padrão e a gente consegue fazer logo na nossa mente, ficamos logo com a ideia. A grande maioria, ou seja, cerca de 68%, 70%, 65%, como vocês quiserem, à volta destes valores, cerca de 68% das observações ficam entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão. Ok? Certo? Muito obrigado pela vossa atenção. Não se esqueçam do like no final, eu agradeço. Vemos então na próxima aula ou no próximo vídeo. O meu nome é Jorge Santos.